Olá, o especialista aqui e vamos para o nosso segundo teste de Excel para entrevista de emprego. O que diz o enunciado? Usando as funções do Excel, na coluna Status, informe se o e-mail é válido ou inválido. Os e-mails válidos contêm o caractere arroba. Mude a cor do texto da coluna Status com formatação condicional para verde se for válido e vermelho se for inválido. Beleza, então o que ele quer que a gente faça é, para os e-mails que têm arroba, a gente vai colocar válido. Para os que não tem, a gente vai colocar inválido. Só que a gente tem que fazer isso com as funções do Excel. Primeiro, a gente precisa identificar quais células têm arroba e quais não têm. A gente sabe que a função localizar, ela retorna o número de um caractere dentro de um texto, dentro de uma célula. Ela dá a posição desse número dentro de uma célula, né? Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai localizar o arroba nesse primeiro texto. A gente vai fechar parênteses e dar Enter. Ele retornou o número 9, porque o arroba ele é o nono caractere dentro da minha cadeia de textos nessa célula. Se eu fizer essa mesma célula aqui, agora eu mudo o B11, eu vou pegar essa fórmula aqui, eu vou colar ela aqui. Aqui ele deu 9. Agora eu vou copiar e vou colar para as demais. Olha o que ele fez. Aonde tem o arroba, ele trouxe um número, que é a posição do arroba dentro da minha célula, e aonde não tinha o arroba, ele deu um erro. Então aí a gente já conseguiu dividir quais são os e-mails que têm arroba, ou seja, os e-mails válidos, os que retornam número, e os e-mails inválidos, que estão retornando erro. Agora eu preciso utilizar uma outra função que chama seErro. Eu vou vir aqui dentro da função, tá aqui a função localizar, eu vou colocar seErro. A função seErro, a gente consegue tratar células que retornem erro. Eu consigo substituir o erro por um outro valor. Então, no caso, se erro, ponto e vírgula, eu quero célula vazia. Ou seja, eu vou localizar o arroba dentro dessa célula. Se não achar, vai retornar um erro. Agora, se retornar um erro, eu quero que fique célula vazia. Olha só, copiei a fórmula e colei para as demais. Me retornou célula vazia porque deu um erro. Agora só falta utilizar mais uma função para a gente ter o resultado de fato válido ou inválido, que é a função se. Então, eu vou entrar na minha fórmula, igual se, abro parênteses. Esse é o meu teste lógico. Vou debugar essa fórmula para vocês entenderem melhor. Então, a primeira função que eu usei foi a localizar. Ele vai localizar um arroba na minha cadeia de texto, certo? Então, nesse caso aqui, ele retornou 9. Por quê? Na minha cadeia de texto, o arroba está na posição 9. Depois eu coloquei a função seErro, porque se a localizar tivesse me retornado um erro, isso aqui ficaria como resultado vazio. Só que nesse caso, a função seErro me trouxe o 9, porque não deu erro. Ou seja, esse é um e-mail válido que tem o arroba dentro da minha cadeia de texto. Então, já que esse é o meu teste lógico, eu vou colocar isso aqui é igual a vazio. Esse é o meu teste lógico da função se. Isso é igual a vazio? Porque se for igual a vazio, significa que o meu e-mail é inválido. Inválido. Se não for igual a vazio, significa que o meu e-mail é válido. Só que eu não posso dar Enter aqui porque eu acabei debugando a fórmula. Então, o que eu vou fazer? Eu vou apertar ESC, vou vir aqui e vou colocar a minha função se. Novamente, se função teste lógico, se isso aqui for igual a vazio, ou seja, se for igual a vazio, significa que não tem o arroba no meu e-mail. Então, esse é um e-mail inválido. Agora, caso não seja igual a vazio, significa que tem um número. E se tem um número, significa que tem posição do arroba. Então, o meu e-mail é válido. Agora sim, dou Enter. Olha só, resultado aqui. O meu e-mail é válido. Eu copio essa fórmula e colo para os demais. Válido, válido. Aqui, inválido. Aqui, e-mail válido. E os outros últimos, e-mails inválidos, porque não tem um arroba. E agora, para finalizar, o que ele pede? Mude a cor do texto da coluna status com formatação condicional para verde se for válido e vermelho se for inválido. Então, o que a gente vai fazer? Vamos selecionar aqui esse intervalo, formatação condicional, e aqui você precisa se atentar a um detalhe. Ele quer que você mude a cor do texto e não o preenchimento da célula. Senão, bastaria que você viesse aqui, realçar, é igual a válido, olha só, mudar para preenchimento verde. Olha só, ele não pediu para você fazer isso aqui.
Ele pediu para você mudar a cor do texto da coluna status, e não o texto e o preenchimento da célula. Então, você precisa vir aqui, formato personalizado, cor, essa cor aqui é a cor do texto. Aí sim, você escolhe aqui o verde, ok, e ok. Certo, o válido já foi, agora a gente vem aqui de novo. Regras da célula é igual a, quero tudo que for inválido. E eu vou colocar o texto em vermelho. Nesse caso, olha, eu tenho a opção texto em vermelho. Eu não tinha aqui o texto verde, por isso que eu fui em formato personalizado. Mas aqui, ó, eu posto texto vermelho. Ok. E tá pronta a nossa questão.